Satisfação. Muito obrigado por estar aqui. Um prazer, é uma honra. Professor, muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer aqui da Faculdade Católica Dom Orione Araguaína a sua participação nessas lives. Nós estamos realizando regularmente essas lives, tratando com juristas temas importantes do nosso cenário. E o seu nome foi lembrado aqui, o seu currículo sempre muito sólido com relação a essas questões de direitos humanos, direitos internacionais, e o convite para falar do tema, né, sobre responsabilidade internacional dos Estados por pandemias transnacionais, vem de encontro ao que nós estamos aqui disseminando. Exato. Eu gostaria de pedir licença para ler brevemente uma parte do seu currículo, para que depois a gente faça a nossa introdução à sua fala. Eu já deixei salientado aqui para os nossos participantes que o senhor tem também um outro compromisso daqui a pouco, né, em outra live, e nós vamos então ter um período aí de aproximadamente 40 minutos da sua fala. Bom, o professor Valério de Oliveira Mazzuoli é pós-doutor pela Universidade de Lisboa, doutor em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com grande distinção, com o primeiro lugar na sua colocação no doutoramento. É professor da Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT, e sócio do escritório Mazzuoli de Pieri Advocacia. Professor, muito obrigado pela vossa participação, por ter aceito o convite de participar conosco aqui desta live. E eu gostaria das suas considerações já iniciais para que a gente pudesse começar a iniciar a nossa live. Seja muito bem-vindo, professor. Olha, eu que agradeço, uma boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui com todos para falar desse tema importante e os temas de direito internacional também, né? O estudante hoje, ele tem uma carga horária muito completa nas universidades, mas mesmo assim tem tópicos que nós temos que deixar extra classe para uma discussão um pouco maior. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, de certa maneira, também é um grupo de estudos, né? Também é uma sala de estudos conjunta. E isso me traz muita felicidade, porque a gente participa com outras instituições. Nós não podemos ficar fechados no nosso universo. Então, é muito importante. Eu me sinto abraçado aí pela faculdade. E vamos lá bater esse papo sobre esse nosso tema, viu? Uma boa tarde a todos. Queria mandar um abração especial para o professor e para a Letícia, tá? Que minha querida amiga se formou comigo há 20 anos atrás. Eu falei, não era para falar isso, mas está entregando a nossa idade. Mas eu fico muito, muito contente, muito, muito feliz, muito satisfeito de estar aqui com vocês, tá? Alô, oi. A professora Letícia é parte da nossa casa aqui, uma grande professora, muito querida, e ela que nos fez essa indicação e esse contato. Professor, eu vou começar já com uma pergunta. Antes da sua entrada, eu já tinha exposto aos nossos participantes a respeito do artigo que foi recentemente publicado na Revista dos Tribunais, do Robson, a respeito da responsabilidade internacional. E no artigo, o senhor faz uma pergunta, né, a respeito da possibilidade de se responsabilizar a China na Corte Internacional no caso do Covid-19. E essa pergunta ela é extremamente polêmica, né? E o senhor desenvolve um artigo muito denso, muito apropriado para a resposta dessa questão. Nós gostaríamos de saber do senhor como é que nós vamos responder, como é que nós podemos entender essa questão da China e o Covid-19. Vamos lá. Bom, primeira coisa é entender que, teoricamente, nós temos o Instituto da Responsabilidade Internacional do Estado, né? Então,
Tudo que o Estado faz no plano internacional que viole uma norma internacional faz incidir a tese da responsabilidade. Primeiro, explicar para os estudantes que esse assunto está sendo mais teórico do que prático, porque na prática, apesar do caminho eu vou mostrar ser possível, vai ser muito difícil que um Estado efetivamente demande a China num tribunal internacional, porque as epidemias e pandemias elas podem ocorrer no território de quaisquer estados. E os estados também podem falhar nessa obrigação de aviso das 24 horas, vou falar daqui a pouquinho, que é previsto lá pelo Regulamento Sanitário Internacional. O que a China fez de errado, até onde se tem notícia, em termos de direito internacional, foi a falta de diligência de avisar a sociedade internacional da pandemia no tempo hábil. Ela avisou 15 dias depois, e 15 dias depois, milhares de mortos já estavam no mundo, milhares de pessoas infectadas e milhares de mortos já contaminados. Então, esse foi o detalhe. Há duas maneiras de responsabilizar um Estado no plano das reparações. A primeira delas é uma maneira que não dá certo no Brasil. E vou explicar por quê. Que é demandar o Estado internamente, como os Estados Unidos estão fazendo. Então, os Estados Unidos, eles estão por meio de class actions. Então, já teve uma protocolada nos Estados Unidos. Vamos ver, vai estar na justiça, vamos ver o que o juiz de primeira instância diz. Depois isso vai para o tribunal da região de Washington, depois talvez para a Suprema Corte Americana. Que é uma class action. O que é isso? Demanda-se o Estado internamente, eventualmente a sentença é procedente. Se a sentença for procedente, condena o Estado ao pagamento de uma reparação, encontram-se bens do Estado no país, vende, faz o leilão e o Estado se recompõe com o dinheiro que ele ganhou daquilo lá, daqueles bens que eventualmente a China tenha em território norte-americano, que deve ter alguns. Deve ter alguns. Então aí o Estado pode se pagar, se der, dos custos que ele teve com saúde, etc. As vidas humanas não tem mais o que fazer. Em termos de Estado, que é uma questão que o indivíduo teria que demandar. Essa proteção diplomática não chega nesse ponto. No Brasil não dá para fazer isso por 3 motivos. Primeiro, há uma sólida jurisprudência do STJ, claríssima, de que não se pode, por ato ius imperi, demandar um Estado perante a justiça brasileira. Não existe uma ação contra a rainha britânica aqui. Não existe uma ação contra o rei da Bélgica aqui. Não pode ter uma ação contra o Donald Trump aqui. Várias pessoas já quiseram. Me diga qual que está em curso. Nenhuma. Sim. Não se pode demandar o Japão. Não se pode demandar a China no Estado. Isso foi sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o argumento que é o melhor. O Supremo entendeu, num caso que envolvia um cidadão brasileiro que se julgava prejudicado por crimes de guerra, processar a Alemanha por conta de um navio alemão que passava lá em Santos na Segunda Guerra e ele foi atingido por qualquer maneira. O caso fático está nos autos e ele queria demandar a Alemanha por isso. Os tribunais, olha, não podemos, infelizmente, mas o senhor pode se dirigir até Berlim e entrar com uma ação contra a Alemanha lá. Né? Essa é a única possibilidade. A pessoa ir no Estado demandar. E como se isso não bastasse, há uma jurisprudência da própria Corte Internacional de Justiça, no caso Ferrini. Ferrini foi o seguinte, foi a mesma coisa, um italiano chamado Ferrini, ele se julgava vivo, pelo menos até 2012, já bem idoso, mas estava vivo no processo, capaz de estar até hoje, se julgava muito ofendido e prejudicado por atos da Alemanha nazista. Então ele entrou com uma ação no juiz de Pisa, lá na região de Pisa, ou Modena, etc. Ele perdeu. Depois ele foi no tribunal regional da província, ele perdeu, ele chegou na Corte de Cassação italiana. Imagine, na Corte de Cassação italiana, e na Corte de Cassação italiana ele ganhou, sob o seguinte argumento: a Alemanha não pode ter imunidade de jurisdição na Itália para atos que afetem direitos humanos. Porque essa teoria da imunidade da jurisdição é uma teoria ampla. E ele defendeu a tese, falou, olha, ela tem que ter uma exceção para direitos humanos. Não é possível que o Estado viole o meu direito, eu não tenho direito de demandá-lo. E a Corte de Cassação proveu o recurso dele e mandou penhorar um terreno, um barracão que a Alemanha tinha lá nos arredores e falou, olha, nós vamos vender isso aí com o produto econômico desse leilão. Isso vai à asta pública, vai ser vendido, é um bem da Alemanha. A Alemanha falou, não, esse bem é meu, vocês não podem mexer nele. Não, nós vamos, a senhora perdeu a ação aqui.
e nós vamos indenizar o cidadão italiano. A Alemanha entrou com uma ação na Corte Nacional de Justiça contra a Itália e ganhou de lavada. Contra um voto contrário do brasileiro Antônio Augusto Cansado Trindade, que defendeu a mesma tese que teria que ter uma exceção, pelo menos para os direitos humanos. E a Corte se manteve um tribunal tradicionalíssimo, dizendo nem para direitos humanos o Estado perde a imunidade. A imunidade do Estado é um trem sagrado no direito internacional. Não posso demandar a Alemanha em qualquer vara federal no Brasil. Não posso demandar a China. Nos Estados Unidos, eles não aceitam as normas internacionais, então, de certa maneira, eles podem, né? Eles não aceitam, eles não concordam com as normas internacionais. Então, essa é a primeira maneira que teria. A segunda maneira é recorrer a um tribunal internacional. E aí, como recorrer ao tribunal internacional? Encontrando uma violação de um tratado que tanto o país em causa, imagine que o Brasil queira, quanto o Estado réu tenha violado e que os dois consentiram em cumprir, e que haja uma previsão em algum instrumento conexo ao tema de jurisdição da Corte Nacional de Justiça. E isso existe no âmbito da Organização Mundial de Saúde. A China violou um tratado internacional de 2005, que é o Regulamento Sanitário Internacional. O Regulamento Sanitário Internacional, ele diz o seguinte, não vou ficar empatando aqui os nossos alunos com ficar lendo o artigo, mas de cabeça, podem acreditar em mim, o artigo 7 diz o seguinte, mais ou menos assim, qualquer estado, qualquer país que tenha uma notícia de que uma nova questão de saúde, nova, grave, que não existia antes, um fato totalmente novo, desconhecido, que ele esteja em curso, não demore para tentar achar a cadeia do vírus, para tentar fazer a pesquisa, isso faz depois. Me dá o sinal de alerta. Avisa em 24 horas a Organização Mundial de Saúde. Porque se eu for avisado, está uma nova pandemia no mundo que a gente não sabe do que, e esse novo coronavírus ninguém sabia. Hoje você descobriu que do macaco passou para o pangolim. Pangolim parece um tatu-bola. Ele é o animal silvestre que tem o maior tráfico ilegal do mundo. Porque os asiáticos adoram ter isso de bichinho de estimação. Então tem tráfico ilícito, é o animal silvestre mais traficado no mundo inteiro. E do pangolim, o bichinho com o ser humano, foi para o ser humano o coronavírus. Que veio do morcego, né? Então, só para concluir essa parte, então, o tratado dá 24 horas para o Estado dizer, olha, aconteceu alguma coisa, eu não sei que vírus que é, eu sei que está morrendo gente sufocada, com problema respiratório, vou tentar descobrir, mas está o alerta. A China fez isso 16 dias depois. Com 4 dias depois... pronto. Com 4 dias depois, imagine, eu convido os alunos e os colegas que estão assistindo a ir ao Google e procurar a cidade de Wuhan, onde está esse mercado. É uma cidade maravilhosa, prédios altíssimos, todo... A China é enorme, a China estive lá em 2017, tudo na China é grande, não tem coisa pequena. É tudo grandioso, você vai entrar num lugar, é um espetáculo, é tudo enorme. A cidade é gigantesca. Então, imagine, em 5 dias saíram 6 milhões de pessoas. São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Saiu metade de São Paulo de uma cidade chinesa. Para aeroporto no mundo inteiro espalhando vírus. Sem ninguém saber, evidentemente. Então, aí está a falha da China. Agora é ver, e aí eu paro um pouquinho para o professor me questionar, a gente avança o raciocínio para entender como que isso pode vincular a China nas relações internacionais. Então, primeiro passo é isso. Houve uma violação clara. E a OMS e a China concordou que houve. Ela assumiu que ela atrasou. Está agindo muito bem, está sendo cooperativa, está mandando para os estados. Isso é uma outra questão também. Mesmo ela tendo avisado, não seria uma força maior internacional? Eu falo uma coisa muito triste. Se fosse no Brasil, mesmo nós avisando em 24 horas, do jeito que, pelo nosso governo aí, tá todo mundo para estar na rua, pronto, o Brasil ia ser responsabilizado pelo mundo inteiro. Percebe? Então, o Estado também não pode ter desídia. Então, nesse sentido, teve uma violação
do dever de informar. O dever de informar é o pilar mestre da Organização Mundial de Saúde, porque se ela não fica sabendo, ela não pode alertar os demais países de que alguma coisa vai acontecer. E veja, professor, a catástrofe em termos de vidas não se fala, e a catástrofe econômica. Ninguém está preparado de um dia para a noite para ter leitos, para ter respiradores. Nós paramos o mundo para cuidar de uma doença que não é nossa. Que nós não demos causa. Não, né? Pois não. O meu questionamento é justamente, o senhor já completou, é que lá na China parece que tudo é muito um superlativo. Se nós formos falar em população, exponencialmente o que isso pode acontecer e o que acarreta e acabou acarretando, dissemina muito rapidamente pelo mundo. Mas eu queria também chamar a atenção do senhor depois num ponto. A China realmente ela teve um atraso, ela mesma admitiu. Mas eu também me questionei com relação à própria OMS, porque me pareceu que ela também teve uma demora em também declarar a pandemia, né? E isso aí também tem uma implicação pela disseminação mundo afora do vírus e das consequências disso. Como é que o senhor enxerga também esse ponto? Eu mandei para o professor no WhatsApp o texto publicado na revista Tribunais, e eu peço encarecidamente que o professor passe na plataforma. Pode jogar para o mundo, isso é público, para os alunos. Eu agradeço. E eu faço questão, e eu coloquei um ponto lá sobre esse tema, né? A OMS, ela, num relatório de fevereiro, um pouquinho ela jogou culpa para a China, mas depois ela mordeu e assoprou. Ela disse assim, olha, eu errei, nós erramos no relatório anterior porque nós dissemos que a pandemia era moderada. Mas ela disse que a pandemia era moderada porque ela tinha uma informação de que estava tudo bem, né? E hoje ela já viu que a pandemia não é moderada. Ela falou, é gravíssima no mundo inteiro e tem que tomar cuidado. A OMS, ela sempre foi acusada de certa leniência. Não é a primeira vez, né? Sempre ela foi acusada de certa leniência. E eu concluo aí, é tudo preliminar, eu concluo que é um pouco cedo para falar em responsabilidade da OMS, mas eu não descarto essa possibilidade, porque a OMS, afinal de contas, ela não impôs nenhuma sanção à China, porque a China confirmou que atrasou, e para a OMS parece que está tudo bem, e não está tudo bem. Tanto é que o primeiro relatório, e aí tudo bem, a OMS é muito transparente. Quem for ao site do OMS tem todos os PDFs, que eu faço a citação do relatório, até cito e tal. E muito transparente. Ela disse, nós erramos no relatório de 21, 22, 23, 24 de janeiro, onde entendemos lá que a situação era moderada. Erramos, mundo, cuidado, a situação é gravíssima, está todo mundo perigando aí de perder a saúde e a vida, aqueles que têm propensão maior, notadamente os idosos. Muitos jovens também está acontecendo, mas notadamente os idosos. Então, pode ser que no futuro venha a ser provado uma certa leniência da organização, e aí também ela é responsável por essa catástrofe mundial. Quer dizer, ontem a professora Lígia Maura Costa, da FGV, na aula para os alunos dela, me perguntava, mas já não estava na hora de saber isso? Já não houve outras pandemias? Houve, mas parece que passa a pandemia, a gente esquece. Teve outras SARS, gripe aviária, gripe suína, tantas pandemias no mundo, e nós ainda não aprendemos que tem que avisar em momento hábil, né? Porque hoje a questão é o transporte. Veja, o HIV, que é a pior pandemia que perdura, ele nasceu no Congo em 1920. Ele chegou nos Estados Unidos 50 anos depois, porque não tinha um transporte tão efetivo na década de 20, no Congo. Então foram os haitianos que foram trabalhar em países francófonos, voltaram, quando voltou espalhou melhor, e pelas rodovias e hidrovias que o rei Leopoldo lá da Bélgica, mas demorou muito tempo, também veio do macaco. O mundo tem que aprender, e aí não sou eu que estou falando, são os especialistas, os zootecnistas, com as zoonoses. O mundo tem que aprender a questão zoonótica. Tem animal que a gente pode ter relação, o seu animal de estimação, o seu cachorro, o seu cão, o seu gato, você pode comer carne de boi, você pode comer carne de vaca, você pode comer carne de galinha, mas com macaco e morcego não dá para mexer. Esse é o problema. O mundo parece que não entendeu isso, alguns países, mas é cultural do país. Tudo bem, mas é cultural do país, mas olha a humanidade. Né? Então esse relativismo cultural é importante, olha, mas isso não tem como. Então, tem uma responsabilidade. Agora, como eu ia dizendo, como vincular? E aí, é incrível, está na Constituição da OMS.
na Constituição da OMS, lá no artigo 75, para resumir, ela disse: qualquer controvérsia pode vir à Corte Internacional de Justiça. E aí, eu fui pesquisar a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça para ver se em algum lugar de 1945 até hoje ela falou desse dispositivo. E eu encontrei. Num caso, não tem nada a ver do Congo com a Ruanda, é um caso de conflitos armados no Congo. Uma que foi suscitada também uma questão sanitária, e eles suscitaram, falou, olha, violou o artigo 75. O artigo 75 diz, para vir à Corte Nacional de Justiça tem que fazer duas coisas antes, uma negociação preliminar e a Assembleia da Saúde. E o Congo não fez isso. Então ela falou, eu corto a sua possibilidade de estar aqui porque você não cumpriu os requisitos. Mas isso não interessa, no caso concreto deles. Ela aceitou a validade do artigo 75. Então tem um precedente, o que nos importa enquanto juristas é isso, um precedente que ela aceitou a validade do artigo 75, mas ele impõe duas condições antes. Que o Estado tente negociar. China, me paga tantos milhões de dólares. Ah, não vou pagar. A Assembleia da Saúde manda a China me indenizar. Ah, não vou mandar. Aí vai para a corte. E aí, eu estudando um outro caso, que também tem nada a ver com saúde, mas é o caso da Federação Russa versus Ucrânia versus Rússia, um caso que envolve a Convenção sobre todas as formas de discriminação racial. A famosa briga da Ucrânia, né, com a Rússia. Tem um dispositivo dessa Convenção de Discriminação Racial que ela é a cópia do artigo 75 da OMS. Ela só muda o âmbito da matéria. Ela vai dizer assim, para convocar a jurisdição da Corte Nacional de Justiça, tem que fazer duas coisas antes. Tentar negociar e ir para o comitê do tratado. Percebe que é a mesma coisa? Coloca duas condições. E sabe o que a Corte Nacional de Justiça fez nesse caso concreto? Ela disse assim, essa condição não é exclusiva. Não precisa ser as duas. Falhou a negociação, vai para o comitê e depois vem para cá. Pode ser uma ou outra. Você tentou ou negociar ou resolver pelo comitê, ok, vem para cá. Aí é que eu fiz o raciocínio inédito no artigo aí dizendo o seguinte, olha, se a Corte Nacional de Justiça seguir a mesma jurisprudência do caso Rússia versus Ucrânia, basta que qualquer Estado chame a China para uma negociação para ir à Corte Nacional de Justiça sem passar pela Assembleia da Saúde. Por que é o problema, professor, passar pela Assembleia da Saúde? Porque lá é uma Babel. Lá é uma Babel. Sabe aqueles órgãos que não vai resolver nunca? Então, ninguém quer ir para essas tais assembleias internacionais. O pessoal foge da Assembleia Internacional igual o diabo foge da cruz. Essas assembleias é aquela famosa reunião que não resolve nada, que só fica patinando. Então, é uma questão interessante, é um estudo interessante. Mas, na prática, eu duvido muito que um Estado faça isso. E vamos imaginar o Brasil. Olha que argumento a China tem contra nós. Olha, vocês não estão cumprindo as recomendações da OMS, você está querendo me processar? Perceba, o Estado também tem que fazer a lição de casa. Né? Agora, eu tive notícia que os Estados Unidos poderia vir fazer isso, e tive notícia também que a Índia estava querendo fazer. Né? E aí, não quero me alongar muito, já vamos para o final, mas teria um outro probleminha também, teórico, para isso, a teoria que nos importa, né? Imagine que o Estado demande a China na Corte Nacional de Justiça e a China deu uma bela sentença, e a Corte deu uma bela sentença dizendo, olha, você tem que indenizar o Brasil em tantos milhões, porque eles gastaram, eles não estavam preparados para ter hospital, tarará, você parou a economia do país, milhares de mortos, e você deve isso, esse tanto. Nós fizemos um arbitramento aqui. Sim. E ela, não vou pagar. Ok. Pelas regras internacionais, o descumprimento de uma sentença da Corte Nacional de Justiça vai para o Conselho de Segurança. E lá a China é membro permanente, tem poder de veto. Ou seja, as coisas foram feitas para dar certo para os países poderosos. Esse é o calcanhar de Aquiles do direito internacional. Ele é bonito na teoria, mas na prática eu sou internacionalista, estou achando que não serve para muita coisa, não. Enfim. Fica sem eficácia uma decisão nesse sentido, né? Porque, em razão política, vai suplantar aquilo que juridicamente foi estabelecido entre as nações. Acabamos sucumbindo a um poder político. Exatamente. O direito internacional, ele depende muito, grande parte, de uma boa dose de boa vontade dos Estados para funcionar. Que ainda há muito voluntarismo. Não tem regras tão objetivas assim de cumprimento de... descumpriu o tratado. Tudo bem.
Brasil já foi demandado em tribunais internacionais e nem sempre cumpriu as decisões da Corte Interamericana a contento. Cumpriu pela metade, e também não se reclamou. E também não se reclamou muito disso. Então, é muito difícil o cumprimento. E nesse caso específico, é muito difícil porque os estados têm medo, porque uma pandemia, uma epidemia pode acontecer em qualquer lugar, né? Então, pelo menos que sirva para os próximos, talvez, né? Agora, teoricamente, é uma questão muito interessante. Eu me debrucei a estudar esse tema e por isso que foi publicado em Lisboa, num grupo de estudos nosso. Vamos ver se as coisas andam. O que o Estado não pode achar é que ele vai ser impune sempre. Porque, afinal de contas, olha, a pandemia poderia ter ocorrido, avisando ou não. Isso seria uma força maior, porque eu não tenho como prever, isso foge ao controle do Estado. Tudo bem, pode ter até dependendo ser uma força maior, mas se tivesse avisado em 24 horas, hoje o mundo está com quantos milhares de mortos? Na Itália já passou de 5 mil, 6 mil, a Itália poderia ter 500 mil. Sim, os países poderiam não ter, os países mais sérios poderiam não ter nenhuma morte, né? Poderia reduzir as mortes, dizem as pesquisas, até 2/3 de morte. Imagina, é muita gente, né? Então, é uma calamidade que podia ter sido evitada se as normas internacionais fossem seguidas. E, mais uma vez, o governo chinês segurou até dia 21 de janeiro. Imagine, o primeiro caso foi 30 de dezembro. Né? É muito tempo. Então, essa é a questão da responsabilidade do Estado. É a dificuldade. Existe uma saída teórica, até complexa, como eu disse aí. Existe precedentes dos tribunais internacionais. Isso não é brincadeira, há precedentes. A Corte Nacional de Justiça já usou esse artigo 75 num caso. O Congo não cumpriu os requisitos naquele caso concreto, mas ela disse, olha, cumpridos os requisitos, está aqui, estou válido. Um caso de 2006. Sim. 14 anos atrás. Um caso muito recente. Muito recente. Né? Então, a maneira de se levar, vamos ver se acontece alguma coisa. E a OMS também, excelente questão. A OMS também, se provada uma certa leniência da OMS nesse caso, também tem a responsabilidade das organizações internacionais. Professor, eu queria saber também uma coisa que acredito que a gente precisa tirar a lição de tudo isso que nós estamos passando. Será que depois que nós, no instante seguinte, suplantarmos esse período, essas relações no âmbito internacional vão ser modificadas também? Eu entendo assim, será que é possível nós termos uma força jurídica maior em detrimento dessas conveniências políticas? O senhor acha que isso é capaz de acontecer no cenário internacional? Excelente também observação, e que me oportuniza até adiantar a conclusão do estudo aí, quando eu coloco que a globalização está de joelhos, né? Então, a globalização realmente está de joelhos. Não tem passaporte, não tem fronteira, não tem exército mega poderoso para um vírus que ele se espalha facilmente para o mundo inteiro. Então, as relações internacionais, o senhor está coberto de razão. As relações internacionais vão ter que ser repensadas para a gente ter uma cooperação mais eficaz e o Estado deixar de ser uma ilha em si mesmo. Então, isso pode ser visto sob duas lentes. Primeiro, uma lente do Estado se abrir mais para uma relação cooperativa e depois para que nós entendamos qual que é realmente o fundamento do patrimônio comum da humanidade. A pandemia mostrou que há um patrimônio comum da humanidade. Um desses patrimônios comuns da humanidade é a saúde, né? Perceba como um vírus atacou os Estados Unidos, uma megapotência mundial. Não adianta nada ser megapotência mundial. Eu estou falando com você, o vírus é invisível, já te contaminou, acabou, né? Então isso é um fato que as relações internacionais vão ter que mudar. Eu acho que isso vai vir de certa maneira para melhor se o ser humano entender que ele está nesse mundo para cooperar com os povos, para o progresso da humanidade e não ser fechado, hermético como está sendo, e a gente ter um mundo dividido, um mundo polarizado. Talvez no futuro, não sei se vamos estar vivos para ver isso, mas no futuro, talvez a médio e longo prazo, a humanidade possa mudar e melhorar, não é mesmo? Quem sabe aí a ideia da solidariedade se concretize, né? Isso, a solidariedade mundial, exatamente. Agora, veja, a China não é um bicho papão, né?
O que eu estou dizendo e reafirmo é que ela violou uma norma internacional, mas ela tem atuado muito bem. Eu duvido que outro estado faça isso como ela está fazendo. Ela está, a China é um país multimilionário, ela está ajudando com respiradores, com máscaras, está mandando aviões. Então, ela está sendo muito proativa. Talvez isso, até se o Estado demande ela seja absolvida, porque diz, olha, ela já está cumprindo um papel relevantíssimo. E eu acho que aprenderam a lição, porque parece que o Xi Jinping vai baixar um decreto na China dizendo, olha, não pode ter mais morcego, não pode ter mais isso em mercado chinês, sabe? Então, essas questões, mesmo sendo a cultura, eles já estão mudando. Porque viu que não dá para ser mais. Questões zoonóticas, toda doença grave, pandemia mundial, vem da onde? Zoonose. É macaco, morcego, frango, galinha, etc. Aves. Né? É a má relação do homem com o animal. A má relação do homem com o animal. Então, essa questão sanitária também tem que ser resolvida, espero ser resolvido em breve. Né? É isso aí. Mas, olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito satisfeito, e eu fico muito honrado de poder colaborar e me coloco à disposição aí. Tá? Eu peço desculpas pelo tempo, que nós já vamos entrar em uma outra atividade agora, mas se quiserem fazer perguntas, eu fico à disposição, e para mim foi muito bom. E os alunos que querem me seguir lá no Twitter é Valério Mazzuoli, no Instagram Valério Mazzuoli também. E o professor disponibiliza o texto para quem estiver interessado aí em ler um texto profundo, tem bem técnico, 30 páginas e tal. Quem estiver assistindo agora e não estiver na lista do professor, eu vou dizer onde que está o artigo. É a coisa mais simples do mundo. Só digitar no Google SSRN. Essas 4 letras. SSRN. É uma plataforma internacional, é o primeiro que vai aparecer, ssrn.com. Só clicar nela, lá tem uma lupinha. Digita Mazzuoli, meu sobrenome, com 2 E's e um L, na lupinha, que o artigo está dentro dessa plataforma americana. Digita Mazzuoli, M-A-Z-Z-U-O-L-I, e vai ser, deixa eu digitar aqui para mim ver aonde que ele está. É o segundo texto. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei do seu compromisso agora com outra instituição. Gostaria de outras oportunidades também de contar com sua preciosa colaboração. Para nós foi muito importante, muito interessante. Tá? Estamos aqui, quando retomarmos as nossas aulas presenciais, já é o convite para vir conhecer Araguaína. Quero conhecer. Vai ser um prazer. Tá bom? Tá? Nós estamos aqui. Quero deixá-lo à vontade para fazer suas ponderações finais. Olha, uma satisfação, o professor está consigo aqui, parabéns aí pela condução da disciplina, da faculdade, junto com a coordenação, e passando isso, eu vou ter o maior prazer de voltar ao Tocantins e conhecer vocês aí, e para mim vai ser uma honra muito grande, tá? Um forte abraço e até a próxima.